Puxei a máscara sobre o meu nariz, pausando a música, enquanto o carro parava ao lado do meio-fio em frente ao meu apartamento. Um jato de neve suja, amontoada pelos arados ao longo da rua, se ergueu no arua. Era um sedã vermelho, com vidros levemente escurecidos e um daqueles enfeites de hula-hula dançantes no centro do painel, semelhante ao que era exibido na tela do meu celular. Estremeci, murmurando irritada com a neve lamacenta, que agora manchava minha calça jeans. Pisei cuidadosamente em volta do monte de neve, enquanto contornava a traseira do carro. Sabia que não devia entrar no veículo sem antes confirmar a placa. Já tinha ouvido muitas histórias de terror sobre mulheres entrando no Uber ou Lyft errado, se vendo presas em um carro com algum maníaco. Criei o hábito de sempre checar a placa antes de entrar. Lutei contra o desejo de me sentir confortável e relaxar, rolar pelas redes sociais ou apenas ouvir um podcast. Meu serviço de celular era irregular nessas áreas e eu estava rapidamente ficando sem dados para o mês. Então, qualquer streaming estava praticamente fora de questão. Inferno. Até mesmo tentar acompanhar o progresso da minha corrida no aplicativo era quase impossível com meu telefone. A imagem do carro era geralmente a última coisa congelada na tela do meu celular, sem internet. Além disso, algo naquele homem exigia que eu mantivesse a guarda alta. Havia algo, não sei, vazio, mas estranhamente sinistro naquele olhar vago. Oi, eu disse, fazendo o meu melhor para tirar um pouco da neve grudada nas minhas botas enquanto entrava. Jonathan. Decidi limpá-las o melhor que pude. Virei e trouxe minhas pernas para dentro do carro enquanto me sentava, voltando minha atenção para o motorista pela primeira vez. Ele assentiu com a cabeça. Seu cabelo comprido e oleoso balançava sobre os ombros com a emoção. Ele me observou por um momento no espelho retrovisor. Não pude deixar de me sentir incomodada. Algo no olhar estranho em seus olhos me deixava um pouco desconfortável. Mesmo com a máscara, uma daquelas máscaras cirúrgicas manchadas que pareciam estar em uso desde o início da pandemia. Por um breve momento, pensei em inventar alguma desculpa para voltar para dentro, chamar outro carro, mas uma rápida olhada no relógio me fez perceber que eu já estava atrasada. Meu chefe era um pé no saco e eu já tinha uma série de atrasos ao longo do ano, desde que meu carro morreu. Eu realmente não podia piorar as coisas. Expirei fundo e agarrei o spray de pimenta nas minhas chaves em busca de segurança enquanto fechava a porta. Meus olhos lacrimejaram quando o cheiro do carro me atingiu e quase saí correndo só por causa disso. Tinha certeza de que o homem devia ter notado minha reação enquanto me observava pelo retrovisor. Mas não me importei, pois estava mais focada em não vomitar audivelmente. Cheirava a banheiro público. Eu não conseguia entender como ou por que ele deixaria alguém entrar em seu carro naquele estado. Por um instante, ele puxou o carro para a frente na estrada que levava para fora da cidade, em direção ao meu trabalho. Eu trabalhava como bartender em um bar-clube de striptease local nos arredores da cidade, a 15 minutos da minha casa. Eu tinha um carro, ou pelo menos tinha, antes de me envolver em um acidente durante a pandemia. Com pouco trabalho, tinha sido uma luta economizar para o conserto. Então, por enquanto, eram aplicativos de compartilhamento de viagens e conversas constrangedoras. Lutei contra o desejo de me sentir confortável e relaxar, rolar pelas redes sociais ou apenas ouvir um podcast. Meu serviço de celular era irregular nessas áreas. Eu estava rapidamente ficando sem dados para o mês. Então, qualquer streaming estava praticamente fora de questão. Inferno. Até mesmo tentar acompanhar o progresso da minha corrida no aplicativo era quase impossível com o meu telefone. A imagem do carro era geralmente a última coisa congelada na tela do meu celular, sem internet. Além disso, algo naquele homem exigia que eu mantivesse a guarda alta. Uma sensação estranha de inquietação
se instalou em mim ao vê-lo. Implorei para que os segundos passassem mais rápido. Continuei observando seu telefone, tentando ao máximo, provavelmente falhando em ser discreta, enquanto tentava garantir que ele não se desviasse do caminho que deveria seguir. Enquanto observava sua tela, ocasionalmente olhava para o meu telefone a cada poucos segundos, para tentar parecer menos nervosa. No entanto, com frequência, sentia aquela estranha sensação de alfinetes e agulhas na nuca. Aquela sensação de que estava sendo observada. Tinha certeza de que podia vê-lo me observando atentamente pelo espelho retrovisor, apenas para eu olhar para cima e encontrar sua atenção focada na estrada à frente. Apesar da minha melhor tentativa, não consegui superar aquele cheiro. Era simplesmente repugnante. Eu não conseguia entender como Jonathan não estava nem reagindo a isso. Eu estava tentando criar coragem para pedir que ele abrisse uma janela sem soar rude, quando ele de repente começou a falar. Sua voz era baixa e rouca quando ele leu o nome do bar em voz alta. Para onde você está indo? A um lugar como este, a uma hora dessas? Ele fez a pergunta desprovida de qualquer aparência de preocupação genuína. É tarde, quase meia-noite. Ele bateu na hora no painel. Alguém está esperando por você? A pergunta enviou um arrepio pela minha espinha e pude sentir meus pelos se arrepiarem com sua natureza inquisitiva. Sim, meu namorado, respondi muito rápido. Agradeci a Deus pela máscara, certa de que sem ela ele poderia ver a mentira no meu rosto. Mesmo com ela, eu não tinha certeza de que ele não podia enquanto ele me olhava pelo espelho retrovisor. Olhei pela janela ao meu lado. Estávamos na rodovia, perto do meu trabalho, talvez a 10 minutos de distância. Estrada vazia e árvores passando rapidamente por nós. Eu acho que poderia pedir a ele para me deixar sair, mas essa era uma perspectiva assustadora por si só. E o fato de a estrada estar praticamente vazia a essa hora tornava a ideia ainda mais desconfortável. Contive um suspiro. Estávamos nos aproximando do meu trabalho e ele parecia estar seguindo o GPS. Agarrei meu spray de pimenta em busca de segurança e decidi que poderia sobreviver ao resto da viagem. Não era como se eu nunca tivesse tido um ou dois motoristas assustadores antes, mas sempre chegava ao meu destino em segurança. Ainda não havia nada que me dissesse que Jonathan não passava de um esquisito comum. Tinha certeza de que conseguiria lidar com mais 10 minutos de desconforto, em vez de ficar presa na beira da estrada à noite. Ainda assim, sua pergunta e minha resposta repentina me colocaram em alerta. Tive uma ideia. Percorri meus contatos até encontrar meu colega de trabalho, Tyrell, que trabalhava na segurança noturna do bar. Ele era a coisa mais próxima de um amigo que eu tinha, um veterano muito alto e imponente. O telefone tocou uma, duas e várias vezes enquanto eu implorava mentalmente por uma resposta. Ei, aqui é o Tyrell, ponto. Meu coração deu um salto. Oi, Ty? Desculpe perder sua ligação. Deixe um recado e tentarei retornar para você. Ele despencou no instante seguinte. Embora seus olhos estivessem fixos na estrada, eu quase podia sentir que a atenção do homem estava totalmente em mim agora. Estou a caminho. Tentei continuar a frase sem problemas, tropeçando nas minhas palavras. Apesar de mim mesma, enquanto falava, vou precisar de ajuda para levar as coisas para dentro da parte de trás. Então, se você puder vir me ajudar, seria ótimo. Ponto. Fiz uma pausa, com o coração na garganta, enquanto nos observávamos no espelho. O ar vibrava com uma tensão palpável. De repente, me senti muito sufocada sob a máscara. Tentei respirar normalmente. Aquele fedor. Deus, de onde estava vindo? Ele se agarrava ao ar, atacando meus sentidos a cada respiração. Até meus olhos estavam lacrimejando. Ah, ok, tchau, murmurei ao telefone, percebendo que deveria estar em uma ligação. Eu estava tão distraída que minha atenção se desviou da estrada e do telefone de Jonathan.
Mal percebi que tínhamos saído do caminho reconhecido em algum momento, aparentemente entrando em uma das muitas estradas secundárias ao longo do caminho. Eu podia ver o ícone na tela congelar enquanto o aplicativo recalculava a rota, encontrando um novo caminho para o meu trabalho que ele ignorou, continuando em frente. Acho que você deveria ter permanecido na interestadual. É o caminho mais rápido e meu namorado já está me esperando, eu disse. Atalho, Jonathan murmurou para si mesmo. Então, com um clique, ele desligou a tela do telefone, agarrando-o do suporte no centro do painel e deslizando-o no bolso do casaco. Embaixo de alguma outra coisa. Meu coração despencou como se estivesse em queda livre. Ele riu para si mesmo, como se estivesse contando algum tipo de piada interna. E com uma alegria estranha e despreocupada, começou a bater no volante com os dedos, cantarolando desafinado. Minha cabeça girava. Uma sensação de surrealismo vibrava no ar, enquanto eu observava a tela do telefone dele ficar preta. Eu podia verificar nosso progresso no aplicativo. Eu sabia disso, mas algo me dizia que nem era necessário. Tudo sobre a maneira como ele disse e o fato de ter desligado o telefone me disseram que ele não estava indo para o meu bar. Olhei para o meu telefone, tentando desesperadamente parecer calma, embora tivesse certeza de que meu coração devia estar batendo forte sobre o silêncio do carro. O leve rangido da estrada de cascalho sob os pneus, enquanto eu observava nosso carro se afastar cada vez mais de qualquer caminho reconhecido para o meu trabalho. Uma lâmpada se acendeu quando percebi algo com o canto do meu olho. A imagem do motorista, Jonathan. Respirei fundo. Eu não tinha prestado atenção suficiente. Eu verifiquei a placa, eu sempre verificava a placa, mas isso não era suficiente. Na minha pressa, eu havia me esquecido de realmente verificar o motorista no aplicativo, aquele que estava sentado no banco da frente olhando para a tela lá. Minhas mãos começaram a tremer. Não importava o quanto eu tentasse pará-las. Um frio terror começou a me invadir. Meus olhos se moveram lentamente do meu telefone para o homem no banco da frente. Para meu horror, pude ver que ele ainda estava olhando para cima no espelho, de volta para mim. Não era o motorista certo. O homem na minha tela, Jonathan, era um senhor de aparência gentil, velho o suficiente para ser meu avô, com pele bronzeada e cabelo curto cortado de forma impecável, muito diferente do personagem desleixado e estranho com quem eu estava sozinho no carro agora. Minha mente corria enquanto meu coração batia dolorosamente contra o meu peito. Eu queria ligar para a polícia, mas a ideia me assustava pelo mesmo motivo que pedir a ele para parar antes. Escalada. Tive a nítida sensação de que o homem não estava bem e muito provavelmente era perigoso. Ele poderia responder às minhas tentativas de ligar com violência mais imediata. Merda! Eu queria vomitar. Eu ouvi 1 ou 2 podcasts sobre crimes reais na minha vida e estava começando a parecer cada vez mais que eu estava sendo apresentada em um noir. Eu quase conseguia ouvi-los narrando minha morte, descrevendo com uma voz fantasmagórica, praticada como eu fui distraída, vagando em um último passeio de pesadelão. Meus pensamentos foram atormentados por todas as coisas que eu não tinha feito, seja porque as adiei para alguma data nebulosa no futuro ou simplesmente não consegui por causa da vida. Havia tanta coisa que eu queria fazer. Eu estava tão presa a essa fantasia horrível que demorei a perceber que o carro estava diminuindo a velocidade, parando perto do acostamento desta estrada desconhecida. A batida no meu peito agora se intensificou violentamente quando vi seus olhos no espelho. Encontrei neles um olhar predatório e atento. O que? Onde estamos? Mordi minha língua furiosamente com o quão fraca eu soei naquele momento. O medo audível na minha voz, enquanto eu tropeçava nas minhas palavras. O silêncio no carro parecia sufocante, combinado com aquele cheiro. Deus, o que era aquilo? Entre o puro terror que senti
e a repulsa que aquele fedor horrível produzia dentro de mim. Eu não tinha certeza se ia vomitar ou desmaiar primeiro. Era como o cheiro de fezes e sangue. E eu não sei como não percebi antes. O cheiro de sangue, claro como o dia agora que percebi, estava presente naquele fedor desconhecido. O pânico animal tomou conta de mim. Uma sensação premonitória de que algo ruim havia acontecido naquele carro, provavelmente muito recentemente, torcia meu estômago em nós. Por que você está parando? Perguntei, fazendo o meu melhor para soar firme na minha pergunta. Ele riu, tentando disfarçar engasgando em uma tosse falsa. Tem algo que eu preciso te mostrar. Ele fez um gesto para que eu me aproximasse, apontando para a distância, para algo que eu não conseguia ver do banco de trás, tentando me fazer inclinar para a frente do carro com ele. Está bem ali. Estou apenas mostrando para as pessoas. Apenas olhe. Venha aqui para que você possa realmente ver. Um arrepio nauseante arrepiou os pelos da minha nuca. Ele gesticulou novamente para que eu me aproximasse, indicando o espaço do console ao lado dele, bem ao alcance da mão. Eu consigo ver daqui. Realmente, menti, incapaz de discernir o que quer que fosse nas árvores que ele estava apontando, sem vontade de tirar meus olhos dele por muito tempo. Ele suspirou, murmurou algo e então riu para si mesmo novamente, como se estivesse contando algum tipo de piada maravilhosa. Venha olhar. Será rápido. Então eu te levo de volta ao trabalho. Eu realmente não sabia o que fazer. Algo me dizia que rejeitar abertamente seu convite poderia levar a algo ainda pior, mas eu não estava disposta a deixar a pouca segurança que o carro oferecia a seu pedido para seguir este esquisito no meio da floresta. Qualquer dúvida de que ele pretendia algo horrível havia desaparecido com sua relutância em me ouvir. E eu estava claramente apavorada. Sem dúvida, esse filho da puta doente estava gostando disso. Eu acho que consigo ver bem daqui. Sério, eu disse, mexendo no meu cinto de segurança com uma mão, abrindo o aplicativo de telefone para o 911 com a outra. Felizmente, ele continuou rindo para si mesmo, olhando para a estrada escura à frente. E eu acho que você realmente deveria sair. Posso ajudar se você quiser. Ele se virou para me encarar. Em seus olhos, não vi nada além de veneno e alegria, aquele olhar predatório e de cobra. Eu poderia ter desmaiado da onda de emoções que me atingiu. Medo e adrenalina lutando pela dominância, enquanto queimavam minhas veias. Meus olhos lacrimejaram. Deus, eu queria que eles não lacrimejassem, mas eu não conseguia evitar. Então eu vi, sob aquela máscara suja, seu sorriso se alargar, seus olhos se estreitando com humor. Ele se virou, deslizando a mão no bolso de sua jaqueta grande. Ele colocou a outra na maçaneta da porta. Em minha cabeça, eu podia me ver morrendo de mil maneiras horríveis, arrastada para fora para viver o fim rápido e violento da minha vida em alguma floresta aleatória. Eu quase conseguia me ver deitada lá, a vida se esvaindo dos meus olhos enquanto eu ficava fria com a noite, à mercê dos elementos da natureza e da decomposição, até que algum pobre coitado me encontrasse. Do nevoeiro turvo de horror que se agarrava a mim, talvez estimulada por esse pensamento, surgiu uma ideia. Provavelmente não era uma boa ideia, e eu podia imaginar imediatamente as muitas maneiras pelas quais isso apenas aceleraria minha morte. Mas era uma ideia, no entanto, eu podia lutar. Duvido que eu venceria. Eu poderia usar aquele spray de pimenta, mas e depois? A menos que eu pudesse dominá-lo o suficiente para tirá-lo do carro, eu estaria correndo por uma estrada vazia, esperando pela polícia. Eu tinha certeza de que ele poderia se recuperar e me alcançar muito antes que eles pudessem. Era arriscado, mas se funcionasse, poderia me oferecer uma fuga deste pesadelo acordado em que eu estava. Sim, ok, parece legal. Tentei soar convincentemente interessada, falhando até para mim mesma, enquanto agarrava a maçaneta da minha própria porta. Engoli em seco,
sentindo-me quase nauseada pela ansiedade, enquanto ele me observava pelo espelho. Seus olhos se estreitaram ainda mais. Parecia que minha resposta foi o suficiente para ele. Eu acho que fosse genuína ou não, nós dois sabíamos que eu não tinha outra escolha. Murmurando uma oração silenciosa pela primeira vez em anos, abri a porta e saí do carro. Acionei a trava da porta e a fechei atrás de mim. O som soando com potencial finalidade. O ar da noite era cortante, frio, com uma brisa teimosa que me causava arrepios por todo o corpo. Eu tinha que ser rápida. Afastei-me da porta, avançando para o lado do passageiro mais próximo, olhando na direção que ele apontava, confirmando minha suspeita. Não havia nada lá fora. Nada além de árvores e mais árvores. Ouvi a porta do lado do motorista abrir e então fechar atrás de mim. Virei-me para vê-lo contornando o carro. Ele era alto, mais alto do que eu esperava de sua posição sentada, suas pernas projetando longas sombras enquanto ele passava pelos faróis do carro. Meu coração batia forte e por um momento meu corpo pareceu se atrasar. Antes que alguma parte animal de mim gritasse para se mover, a adrenalina me impulsionando para frente. Agarrei a maçaneta da porta, abrindo-a o mais rápido que pude, jogando-me para dentro. Lancei um olhar rápido para fora do para-brisa e o vi congelar, e então parar, batendo as duas mãos no capô do carro com um baque, com um olhar de fúria em seus olhos, piorado pela sombra que os faróis lançavam. Enquanto ele fazia isso, algo em sua mão refletiu a luz, lançando um brilho. Ele tinha uma faca, uma lâmina longa, adequada para algum tipo de açougueiro já usada, pelo jeito. Saia do carro, sua vadia desgraçada. Vou te estripar se você não abrir esta porta. Ele gritou, um som muito parecido com um animal furioso, e correu para a porta do lado do passageiro. Tranquei a porta o mais rápido que pude, recuando rapidamente da janela enquanto ele batia o punho contra o vidro, e rachou ligeiramente com o impacto. A base da lâmina fez contato. Gritei, um som quase irreconhecível da minha própria boca, quando ele bateu o punho na janela novamente em fúria. Ele olhou para mim, os olhos quase saltando da cabeça de raiva, as veias visíveis em seu pescoço pálido. Em seguida, olhou para a porta pela qual eu tinha acabado de sair, rapidamente puxando a maçaneta. Eu a tinha trancado. O sentimento de alívio com minha previsão foi incrível, apenas para ser substituído quando o vi contornar a traseira do carro. Eu não tinha trancado aquela outra porta. Merda! Não! Gritei, minha voz rouca de puro pânico e desafio. Engatinhei sobre o console central, batendo minha perna dolorosamente contra ele no processo, enquanto mergulhava desesperadamente para a trava elétrica da porta do lado do motorista. Nossas mãos fizeram contato ao mesmo tempo, a dele na maçaneta, a minha no botão. Suas palavras foram cortadas quando o carro ganhou velocidade. Houve um estrondo doentio e um jato de sangue e vidro quebrado quando a maior parte da janela cedeu e a perna do homem encontrou a estrutura do carro a uma velocidade devastadora. Seu rugido de dor era quase inaudível sobre o rugido do motor, enquanto eu acelerava por aquele caminho de cascalhão. Pisei no freio algumas centenas de metros à frente, olhando para o mapa no aplicativo de compartilhamento de viagens que ainda estava aberto no meu telefone. A estrada era um beco sem saída. Eu teria que dar a volta. Manobrei o carro o mais rápido que pude e consegui não jogá-lo em uma vala. Os faróis iluminavam a estrada. Olhei para fora, esperando ver o homem em perseguição, arrastando-se para a frente com a lâmina na mão, mas a estrada estava vazia. Não havia nada que sequer indicasse que ele estivera lá, exceto por um monte de vidro na estrada e algum sangue. Que merda é essa? Eu respirei, ainda praticamente hiperventilando de pânico. Acelerei. A estrada estava escura, iluminada apenas pela luz do carro, mas não diminui a velocidade até estar na estrada principal. Com medo,
como se de alguma forma tivesse certeza de que o homem me seguiria a pé, não importa o quão improvável fosse. Agora, o rugido do motor se esvaía no caos geral dos meus pensamentos. Os sons ao meu redor parecendo ecoar, enquanto eu olhava para a estrada à frente, rindo e chorando para mim mesmo ao mesmo tempo. Tenho certeza de que eu pareceria uma maníaca para qualquer um que me visse, mas a estrada estava quase vazia. Comecei a tremer quando a adrenalina começou a passar. Meu estômago roncou ameaçadoramente, com uma náusea repentina que senti quando a realidade continuou a se instalar. Eu quase morri esta noite. Tirei o pé do acelerador, percebendo que estava chegando a 160 km/h. Tateei meu telefone, discando 911. Enquanto falava com a atendente e a informava sobre minha experiência da melhor maneira que pude no meu estado, recebi uma ligação de Tyrell, precedida por uma longa série de mensagens de texto perguntando se eu estava bem. Aparentemente, parecia assustada na mensagem de voz, como eu me sentia, e um estranho arrepio percorreu minha espinha, sabendo que um homem tinha me ouvido assim. Minha respiração ficou rápida e pesada e quase engasguei de novo com o fedor pútrido. Abri todas as outras janelas, tentando arejar um pouco o carro. Eu quase pensei que estava vindo do falso motorista, mas agora que ele havia ido embora, eu tinha certeza de que devia ser outra coisa. A curiosidade mórbida começou a surgir, com algo parecido com uma percepção horrível. Eu tinha terminado com a atendente quando parei no estacionamento do bar. Ela havia enviado alguns policiais para me encontrar no bar, pegar minha declaração, pegar o veículo, e outros para a área de onde eu havia escapado em busca do homem que eu descrevi. Tyrell estava do lado de fora, segurando seu casaco perto do pescoço. Seu comportamento mudou imediatamente ao me ver no carro, com a janela quebrada e o sangue manchando o vidro e escorrendo pela portã. Tenho certeza de que eu não parecia muito melhor do que me sentia. "O que diabos aconteceu com você?" ele perguntou, parecendo chocado e genuinamente preocupado, enquanto eu trazia o carro para uma vaga no meio do estacionamento. Sem me dar ao trabalho de encontrar um lugar para ele, saí e peguei as chaves. Enquanto fazia isso, contornei a traseira do carro. Ele me seguiu, preocupação e curiosidade estampadas em seu rosto, enquanto eu ia em direção ao porta-malas. Meus olhos lacrimejaram e eu estava certa. O cheiro me atingiu com mais força do lado de fora do porta-malas. Vi o rosto de Tyrell se contorcer de desgosto. "O que diabos tem aí dentro?" Ele perguntou, tossindo por alguns segundos como se fosse vomitar, apenas para cuspir. "Algo ruim, eu acho, mas tenho certeza de que sei o que vai estar lá dentro. Ponto." Ele me lançou um olhar ilegível. Não ofereci nenhuma explicação. Um novo tipo de horror borbulhava dentro de mim com a compreensão. Deslizei a chave na fechadura do porta-malas do velho carro, girando-a com um clique, engolindo em seco contra o nó na minha garganta. Abri o porta-malas. O ar que irrompeu era quente, úmido e rançoso, como um forno cheio de carne em decomposição. Cambaleei para trás, piscando descontroladamente contra a água que brotava dos meus olhos. "Oh, meu Deus!" Tyrell respirou. "Oh, meu Deus!" Limpei a umidade dos meus olhos e olhei para dentro do porta-malas. Minha boca se abriu e meu estômago se revirou. Enfiado na parte de trás do carro estavam os restos mortais de Jonathan, o verdadeiro Jonathan, cuja foto eu tinha visto no aplicativo. Seu rosto estava branco como giz, a boca aberta em um grito silencioso e uma expressão permanente de horror. Onde deveriam estar os olhos, havia 2 órbitas vazias. Um longo corte ia da base do queixo à virilha, partindo ao meio, espalhando todos os tipos de conteúdo por dentro do porta-malas, piorado pela posição desajeitada em que ele estava. Cortes aleatórios marcavam sua pele envelhecida. Dedos ou dedos dos pés aleatórios estavam faltando de suas mãos e pés. Meu coração doeu pelo homem que eu nunca conheci.
Seus últimos momentos foram preenchidos com nada além da crueldade desnecessária de um maníaco. Uma parte de mim lamentou pela versão de mim mesma que não escapou. Por mais egoísta que possa parecer, olhar para aquele homem era como olhar para uma versão em potencial de mim mesma, chocante de mais maneiras do que eu esperava. Rapidamente fechei o porta-malas do carro novamente. Fechei os olhos e mantive a boca fechada, engolindo em seco contra a bile que subia e que senti. E então me virei para Tyrell. Vamos entrar. Os policiais estarão aqui em breve para pegar minha declaração. E eu preciso de uma bebida. Ponto. Seus olhos ainda estavam arregalados, lançando outro olhar para o porta-malas antes de me levar para dentro. A polícia apareceu não muito tempo depois, e a essa altura já estava um pouco bêbada. Eu havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio, e não havia muito mais informações que eu pudesse dar além das que já havia dado. Passei aquela noite na casa da minha irmã, meu chefe me dando a rara noite de folga devido ao meu evento, como ele chamou. E Tyrell me ofereceu uma carona, já que eu, obviamente, não estava com vontade de chamar Uber, táxi ou qualquer coisa do tipo. Os dias seguintes passaram em uma espécie de névoa surreal. Recebi ligações atrás de ligações de amigos, conhecidos, pessoas que eu havia conhecido meses atrás em uma festa, todos fingindo preocupação e tentando ouvir a história de mim. Em algum momento voltei para casa, sentindo-me constrangida por sobrecarregar minha irmã e seu marido. Finalmente, voltei ao meu próprio apartamento. Entre todas as ligações em busca de fofocas, veio uma que eu estava esperando. Era do detetive Howard, do departamento de polícia local, o homem responsável pelo meu caso. Fui inocentada de qualquer suspeita de envolvimento quase que imediatamente, pois o corpo de Jonathan Barry, como vinha saber seu nome, já tinha várias horas quando entrei no veículo. Seu carro havia sido levado para longe da cidade onde ele morava e dirigia com mais frequência, até nossa pequena cidade, provavelmente pelo homem com quem eu estava no carro naquela noite. Eles não tinham nenhuma pista sobre a identidade do homem, pois quando os policiais chegaram, não havia nenhum vestígio dele além do sangue na poça de vidro e da minha descrição de um cara com cabelo comprido e oleoso, o que seria útil apenas porque uma pessoa em fuga provavelmente mudaria sua aparência. Um corte de cabelo costuma ser a primeira solução, ele me disse. Ele me disse que estavam atentos a todos os hospitais locais, em busca de um homem com a descrição que dei, com uma lesão na perna, como a que eu provavelmente causei a ele, e me disse que eu seria mantida informada sobre o progresso deles. Você sobreviveu a algo que a maioria das pessoas provavelmente não sobreviveria, disse ele enquanto encerrava a ligação. Considere-se sortuda, eu acho. Obrigada. Sem problemas. Descanse um pouco e se tiver alguma dúvida... Ocorreu-me instantaneamente, como uma luz aleatória piscando na escuridão. E eu nem sei por quê. Você encontrou o telefone do motorista Jonathan. Era como puxar um fio, desvendando cada vez mais percepções assustadoras. O telefone tinha meu endereço, meu nome, meu número de telefone. Eu nunca terminei a corrida, então não havia como ter certeza de quanto tempo ele viu meu endereço, mesmo que não tivesse visto onde eu morava. Não, o telefone. Não encontramos, mas estamos investigando. E se ele voltar? Ele sabe onde eu moro, onde eu trabalho. E se ele voltar? As palavras saíram da minha boca quase mecanicamente. Minha respiração presa na garganta quando uma ansiedade familiar voltou para mim. Então você nos liga. Isso não é provável de acontecer. Não temos motivos para acreditar que ele ficou na área. Acho que você está segura. Ele não parecia nada convincente novamente. Se algo acontecer, apenas nos ligue, ok? Ok, obrigada. Bom, não consegui pensar em mais nada para dizer. E a ligação parecia estar chegando ao fim. Os últimos dias foram suportáveis. Tyrell se ofereceu para me levar ao trabalho e voltar, o que estava bom por enquanto.
mas eu morava muito longe de seu caminho. Eu não queria atrapalhá-lo por muito mais tempo. Não havia nenhum sinal daquele homem, fora dos pesadelos recorrentes que assolavam meu sono agitado todas as noites. Mas, cada vez que vejo um carro desconhecido diminuindo a velocidade do lado de fora do meu prédio, meu coração para o que acontece com frequência dentro deste complexo de apartamentos. É por isso que estou escrevendo isso. É tanto um aviso quanto uma tentativa de tirar essa merda da minha cabeça. Então talvez deixá-la aqui ajude. Aquele homem, quem quer que seja, ainda está lá fora e tenho certeza de que há outros por aí como ele também. Se você usar qualquer aplicativo de compartilhamento de viagens, Uber, Lyft, Inferno, até mesmo táxis, e o motorista alguma vez te fizer sentir o mínimo de desconforto, confie em seu intestino. É melhor do que a alternativa poderia ser, e em última análise, o que poderia ter sido para mim. É muito melhor do que viver uma vida olhando por cima do ombro. Eu dirigi em subúrbio de uma cidade grande. Era um grupo demográfico muito estranho. Um passageiro estava em roupas sociais, com relógio e anel, indo de um negócio para um lounge. O próximo passageiro podia ser um bêbado sujo e esquisito, usando apenas um sapato e sem ter ideia de para onde estava indo. Era estressante, mas também era divertido de uma forma estranha e distante. Como motorista, eu tinha um lugar na primeira fila para algumas das pessoas mais questionáveis e da minha comunidade. Teve uma noite em que recebi uma chamada no meu mapa para uma pessoa que precisava de uma corrida. Era muito fora dos bairros que eu costumava atender, algo como 5 ou 10 minutos em uma área levemente arborizada. A estrada do condado troca asfalto por terra e logo estou chacoalhando pela zona rural. Meu mapa me manda ir cada vez mais para longe da rota. Acabei saindo da estrada completamente, dirigindo por um pequeno campo gramado. Olhando para trás, a coisa toda foi muito estúpida da minha parte. Mas eu era jovem e estava nervoso em relação a estragar meu trabalho. Quando atravessei a clareira, vi uma área de bosque do outro lado. E havia um celeiro dilapidado lá também. Por um segundo pensei que estava realmente pegando algum caipira do interior. Mas quanto mais eu olhava, mais percebia que não havia como alguém estar morando ali. O celeiro estava totalmente podre. De cima a baixo, paredes e teto desabando, janela sem vidro e uma pesada cortina de teias de aranha em tudo. A parte estranha, porém, não era o celeiro em si, que parecia algo saído de um massacre da serra elétrica, mas sim a traseira de um caminhão basculante pendurada verticalmente em uma árvore. Não tenho ideia de como alguém conseguiu colocar aquilo lá em cima, mas estava lá, pendurado na escuridão. A própria árvore estava cheia de latas e garrafas de cerveja, cobrindo cada galho. Era assustador e sinistro. Acho que meio que me deixou em choque. Fiquei sentado ali, com o carro em ponto morto, olhando para aquele deserto de esquisitices em que me encontrava. Tudo por causa de uma chamada estúpida no mapa. Então, vejo movimento na linha de árvores distante. No começo, uma comoção sem forma, mas logo consigo ver uma figura saindo da folhagem. Sem camisa, cabeça inclinada para trás, bebendo uma cerveja enquanto caminhava cegamente em direção aos meus faróis. Ele está me sinalizando o tempo todo enquanto fala. Então sei que é o cara certo. Mais uma vez fiquei sentado ali, petrificado, porque se isso estivesse acontecendo comigo agora, como um homem mais velho, posso te dizer que eu nunca teria ido até lá. É loucura ter memórias de mim sentado ali, diante de um perigo totalmente desconhecido, mas foi o que eu fiz. O cara termina sua cerveja, amassa a lata, joga em direção ao velho celeiro e entra. Ele se senta, coloca o cinto de segurança e não me diz uma palavra. Foi tão louco. Eu apenas engatei a ré. Voltei até a estrada de terra e então a segui de volta para a rua principal. Ele se mexia lá atrás sem nem mesmo dizer um olá. Não aguentei mais. Avaliei ele pelo retrovisor e disse:
Como está sua noite, cara? Foi minha pequena tentativa de quebrar o silêncio constrangedor. Sua resposta veio surpreendentemente normal. Sem gritar, sem sussurrar, nem nada. Ele simplesmente disse: "Muito boa, cara. Fui pular de bar em bar." Ele olhou pela janela depois disso. "Então, como você veio parar aqui no meio do mato?" Perguntei. "Não tem bares por aqui." "Certo. Eu e alguns amigos estávamos saindo quando conhecemos essas garotas. Ficamos no estacionamento por um tempo e então todos nós tomamos um monte de ácido." Ele me explicou da mesma forma que explicaria o clima ou como conseguir um cartão da biblioteca. Tão casual que eu apenas concordei com a cabeça. Tudo começou a fazer sentido, pelo menos um pouco. Esse cara estava em um estado alterado de consciência. Então isso meio que explicava a corrida tardia, o local estranho, ele estar apenas de bermuda, todas essas coisas, mas não explicava o celeiro com um caminhão esquisito pendurado na árvore. Imaginei que ele fosse um morador local e que aquele lugar era um lugar que ele conhecia há muito tempo. Parecia o tipo de lugar para jovens e desajustados se divertirem a qualquer hora da noite. Parecia que ele passava tanto tempo lá que você poderia cobrar aluguel dele. Então me ocorreu que ele estava chapado no banco de trás do meu carro. Esse cara provavelmente pensava que eu era o motorista do diabo, ou algo assim. Eu nunca mexi muito com psicodélicos, então imaginei que fosse como medo e delírio, sabe? Morcegos fora das janelas, visões malucas de olho de peixe, feições distorcidas, como uma voz demoníaca. "Há quanto tempo você está aqui?" Perguntei enquanto voltávamos para o asfalto. Ainda estávamos a cerca de 1,5 km dos primeiros bairros periféricos. Mas era bom, reconfortante, estar de volta ao limiar da civilização. Era um passo mais perto de tirar esse cara do meu carro. E, ainda assim, eu estava fascinado por ele. Eu não conseguia parar de fazer perguntas. 2 dias, ele disse depois de 1 minuto ou 2. Fiquei totalmente incrédulo. Onde diabos estavam seus amigos e essas garotas? Eles ainda estavam lá? Ele tinha feito algo com eles? Ou será que todos eles tinham ficado sóbrios antes dele e voltado para casa? Seja qual for o caso, esse cara estava prosperando lá fora com um celular e uma caixa de cerveja. Eu o vi bebendo uma quando ele apareceu. "Caramba, cara. Bem, vocês se divertiram?" perguntei. Ele não respondeu. Nem um pouco. Eu podia ouvir sua respiração melódica, quase perfeitamente ritmada. Era rouca, como se ele estivesse fumando. Esperei, mantendo meus olhos na estrada, pois não queria ser rude. Esse cara provavelmente estava saindo do estupor da sua vida e aqui estava eu, bombardeando ele com conversa fiada. 1 minuto se passou no relógio. Finalmente, olhei para trás pelo retrovisor, me preparando para repetir minha pergunta. O que vi ainda está gravado na minha memória até hoje. Literalmente, toda vez que fecho meus olhos, é a primeira coisa que vejo. Olhei para trás no espelho e encontrei o cara me encarando fixamente. Seus olhos estavam tão arregalados, não arregalados de verdade, mas como se fossem órbitas enormes e profundas, tão grandes que eu podia vê-los se mexendo, vermelhos de álcool e falta de sono. A parte mais assustadora eram as pupilas. Sei que a escuridão e as sombras estavam pregando peças em mim, mas parecia que ele tinha pupilas negras, ocupando quase todo o branco dos olhos. Eu mal conseguia ver o resto do seu rosto, que parecia vazio, sem emoção. Não era como se ele estivesse me olhando com desprezo nem nada. Era apenas muito, muito assustador. Continuei dirigindo. Ele era tudo o que eu podia fazer. Felizmente, eu tinha seu destino conectado ao mapa, então não precisava de nenhuma direção específica para levá-lo para onde ele precisava ir. Mesmo quando começamos a passar por baixo dos postes de luz que nos levavam de volta para a cidade, ele continuava a olhar fixamente, sem nem mesmo piscar. Perguntei se ele estava bem.
Perguntei se deveria levá-lo a um hospital. Ainda nenhuma resposta. Desisti de tentar fazê-lo falar. E por 15 minutos, ele apenas ficou olhando fixamente para a parte de trás da minha cabeça. Estávamos quase no ponto de desembarque e eu não tinha feito nenhum progresso. Não foi até que chegamos a 60 segundos de entrar na sua rua que ele balançou a cabeça e finalmente falou: "Sim, sim, divertido", ele disse da maneira mais estranha. "Ei, você pode parar naquele posto de gasolina rapidinho? É logo ali?" Eu podia ver a placa brilhando a apenas um quarteirão de distância. Levaria apenas 1 minuto, então por que não? Eu estava apenas feliz em ver que ele não tinha morrido ou piorado. Ele quase parecia normal de novo. E veja só, essa é a parte mais louca de tudo. Olhei para trás e o cara estava de camisa agora. Eu o peguei sem camisa bebendo cerveja. Quase não o deixei entrar por causa desses 2 fatores. Não tenho ideia de onde ele tirou aquela camisa. Vários dos meus amigos dizem que ele provavelmente a dobrou e guardou na calça, ou talvez até no bolso. Tentei dobrar várias das minhas camisas e colocá-las no bolso, mas não dá para fazer. Talvez com uma camisa muito pequena, mas mesmo assim seria difícil. Não vi nada parecido com isso quando ele saiu do mato. Outra teoria, eu acho. Talvez ele tenha encontrado no chão do meu banco de trás. Admito que isso é possível, mas duvido. Não deixei ninguém naquela noite que não estivesse de camisa. Mas ainda assim, poderia ter saído de uma bolsa ou algo assim. Acho que nunca saberemos. É um dos maiores e mais estranhos mistérios que já me aconteceram. Enfim, continuei dirigindo e entrei no posto de gasolina. E o cara no banco de trás reagiu como se eu o tivesse levado à Terra Santa ou salvado sua linhagem de uma maldição mortal. Ou algo assim. Ele simplesmente continuou a me agradecer profusamente. Até se virou e voltou para a porta para me agradecer novamente, perguntando se eu queria alguma coisa. Eu disse que não. Obrigado. Sabe, eu posso ir andando daqui? Posso apenas te pagar? Ele perguntou. Eu disse que sim e encerrei a corrida, dizendo totalo. Ele pagou integralmente e me deu uma gorjeta de $20 em cima disso. A maior gorjeta que recebi o dia todo. Fiquei impressionado com sua generosidade, quão normal ele parecia com a camisa, quão normal ele falava e agia agora. Esse cara era como um verdadeiro Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Obrigado, Maria, ele me disse com um aceno. Então, saí do estacionamento e voltei para a rua. A propósito, eu sou um cara e não tenho ideia de quem é Maria. Então presumi que ele ainda estava tendo alucinações. Nunca mais vi aquele cara, mas vou te dizer uma coisa. Pode ter certeza de que dobrei naquela rua e fui olhar a casa dele. Eu ainda tinha seu endereço no histórico do meu mapa. Eu tinha que ver de que tipo de situação de vida esse cara veio. Ele era tão imprevisível que quase me obrigou a fazer isso. Mais uma reviravolta estranha na história. O endereço que ele me deu não tinha uma casa. Havia apenas um terreno baldio com um número de unidade. Havia casas ao redor, grandes e luxuosas, mas o destino real para o qual chegamos era totalmente vago. Presumo que ele me deu o número errado ou algo assim, mas foi outra experiência fundamental que me fez coçar a cabeça. Se alguém me contasse essa história, eu diria que eles deram uma carona para o diabo ou algo assim. A coisa toda teve uma vibração sombria e pesada. É realmente difícil de descrever. Aconteceu comigo, porém. Foi real. E o cara pagou a corrida com um cartão de crédito. Não acho que o diabo tenha um decessor. De qualquer forma, tudo isso ficou no passado. Fiquei muito mais rígido com quem eu pegava e para onde eu estava disposto a ir depois disso. Tudo isso parecia um prenúncio de que algo ruim iria acontecer comigo na próxima vez. Meu melhor amigo e eu fizemos uma viagem para Las Vegas antes do verão em que ele se casou. Foi algo como uma festa de pré-solteiro. Um período de tempo em que poderíamos simplesmente nos soltar
e criar algum caos antes que meu amigo se estabelecesse de verdade. O nome dele é John e somos muito influentes um no outro. Somos bons caras, mas quando estamos juntos e começamos a nos divertir, geralmente ficamos meio turbulentos. Estávamos vindo de Nova York para Las Vegas e nunca tínhamos ido, mas, sendo caras do centro da cidade, não pensamos duas vezes sobre isso. Na verdade, se pensamos alguma coisa, é que estávamos acima da confusão em Vegas. Tenho certeza de que muitas pessoas pensam a mesma coisa, apenas para a cidade do pecado esmagá-los e enviá-los de volta para casa em um envelope. Chegamos lá em uma quinta-feira e planejávamos ficar até domingo, quando pegaríamos um voo de volta para Nova York. Não era um fim de semana especial, sem grandes eventos ou ingressos, apenas uma viagem para ver a Strip e todos os locais legais. Pousamos e estávamos no hotel por volta das 16 daquele primeiro dia. Don e eu nos instalamos. Não corremos para ficar bêbados. Éramos festeiros de carreira. Então sabíamos que era melhor não beber muito naquele primeiro dia. Não há nada pior do que beber até ficar doente no primeiro dia de viagem. Na verdade, começamos com algum serviço de quarto, pedimos comida leve e uma garrafa de vinho enquanto tomávamos banho e nos preparávamos. Como já mencionei, John estava noivo, super fiel à sua noiva. Mas eu era um homem solteiro e queria me misturar com mulheres estranhas em uma terra estranha. Eu queria estar no meu melhor para o que a noite tinha a me oferecer. Acabamos com o vinho, nos arrumamos e chegamos ao cassino por volta das 18 ao raio. Foi quase esmagador. Todas as luzes piscando e as pessoas. Mas foi meio chato também, para ser honesto. Muitas pessoas estavam focadas em jogos de azar. Muitos idosos apenas andando por aí. Encontramos uma área mais emocionante do cassino. Alguns jogos de mesa aninhados entre multidões mais jovens. John entrou no jogo. Acho que era dados ou roleta. Não me lembro bem. Fui chamar uma das garçonetes e então a bebida começou a fluir. E John começou a empilhar fichas em sua mesa. A vibração estava certa. Estávamos conversando com o pessoal. Pessoas passando. E comecei a ter uma ideia do cassino. Havia todos os idosos como antes, mas conforme a hora passava, mais e mais pessoas mais jovens apareceram e por volta das 22, aquele lugar estava iluminado. John descontou seus ganhos no valor de 2.500. Certo no salão para nossa primeira noite. Enquanto nos preparávamos para sair, um cara nos entrega um cartão de visita. Eu não peguei, mas John estava animado com a vitória. Então ele o pegou sem pensar. Quando saímos do cassino, ele olha o cartão e descobre que é para garotas de programa. Ele joga fora e terminamos nossas bebidas. O que devemos fazer agora? Ele perguntou. Clube de striptease? Ofereci. John riu e sorriu. Talvez na próxima vez. Sabe o que parece divertido? Ele perguntou. Tudo bem, o que é? Perguntei. Ficar muito chapado. Estou falando de apagar as luzes, ele disse. Sério? Podemos comprar maconha na rua, expliquei. Não, ele disse balançando a cabeça. Vamos pegar um pouco de coca. Uma coisa sobre John é que ele era um viciado em cocaína parcialmente recuperado. Eu sabia que era um risco potencial vir para Las Vegas, mas não achei que ele estaria se posicionando para começar a cheirar na primeira noite. Suspirei e passei a mão no rosto. O que você acha? Ele me perguntou. Quero dizer, nem sabemos onde conseguir, respondi. Cara, vamos tentar na rua, ele disse. Balancei a cabeça. Uma compra aleatória era muito arriscada, não por sermos presos, mas por sermos enganados. Provavelmente havia 10 traficantes falsos para cada um verdadeiro que você encontraria. Tenho uma ideia. E o cara que te deu aquele cartão? Qualquer um que anuncia garotas provavelmente pode conseguir drogas também, eu disse. John lentamente começou a concordar. Ele me entregou seu copo vazio e desapareceu na multidão de jogadores. Não me preocupei em ficar de olho nele.
Em vez disso, observei todas as garotas passarem Manton. Não tenho vergonha de admitir. Elas realmente fazem direito em Las Vegas. Tenho que admitir. Alguns minutos depois, John saiu da multidão segurando algo na mão. O que é isso? Perguntei. Ele me deu o mesmo cartão. Ele disse: você só pode estar brincando comigo. Falei. Peguei o cartão e o virei. Encontrei um número de telefone e um endereço. Havia até um pequeno bilhete que dizia: peça por Marco. Isso é para um clube, não apenas garotas. Reserve um Uber para nós e veremos se podemos conseguir. John pegou seu telefone e foi para a porta. Saímos para o ar frio da noite. Observamos os esquisitos e bêbados passando e esperamos a carona chegar. John olhava o aplicativo e contava seu dinheiro, feliz com o lucro. Logo, o carro chegou. John confirmou as informações e entramos. Indo para o clube Garotos? Ele perguntou. Respondemos sim com muito entusiasmo, meio bêbados, enquanto entrávamos no carro. Não percebi que o cara que nos pegou já sabia nosso destino. Isso tornou tudo conveniente. Ele começou a nos animar muito. Ficamos barulhentos e animados. O passeio foi divertido. O motorista nos contou sobre o clube, como era o melhor daquele lado da cidade. E quais garotas deveríamos chamar pelo nome. Estou tentando conseguir drogas, John disse. Ah, sim? Bem, você veio ao lugar certo, meu amigo. Geralmente tenho meio saco de alguma coisa para vender, mas estou sem nada hoje. Mas aquele clube vai cuidar de você, ele explicou. Balancei a cabeça, vaiando e gritando. Era tudo o que queríamos ouvir. Podíamos ver o grande letreiro brilhante do clube logo à frente, talvez a 1 quilômetro de distância. Olha, eu realmente não faço isso com clientes normais, então não conte a ninguém, o motorista disse enquanto tirava um frasco do porta-luvas e desatarrachava a tampa. Mas é Vegas e vocês, rapazes, estão à caça. Vamos nessa esta noite, pessoal. Eu não conseguia acreditar. Isso me lembrou dos motoristas de táxi em Nova York. John e eu demos um grande gole e depois devolvemos o frasco ao motorista. Ele o fechou e colocou de volta no porta-luvas assim que entramos no estacionamento do clube. Hora do show, garotos! Vou mostrar a eles do que são feitos, ele gritou enquanto saíamos. John jogou uma nota de $50 como gorjeta e o dispensou. Não me lembro de ter entrado naquele clube. Talvez alguns flashes da entrada, um flash do bar, e então é só escuridão. O motorista que nos pegou nunca tomou um gole daquele frascão. Foi assim que soube. Ele nos dopou com HB ou alguma outra droga de estupro e nos mandou para aquele bar. Eles fazem esse tipo de coisa em Nova York. É uma maneira de fazer as pessoas relaxarem e então roubá-las. O motorista estava em conluio com o clube de alguma forma. Dopava as pessoas que ele deixava lá. Nunca tivemos chance, especialmente com o dinheiro no bolso de John. Acordamos de manhã em nosso quarto. John estava sem um sapato e sem $1. Eu também estava sem um tostão, mas só perdi cerca de $300. Estávamos com medo de verificar nossas contas bancárias e, graças a Deus, não havia nenhuma cobrança. John se sentiu péssimo por passar uma noite em um clube e não se lembrar de nada. Concordamos em nunca mais falar sobre isso, pelo menos entre nossos amigos. Nosso outro medo era ter pegado alguma DST. O resultado foi o mesmo, nada. No resto da viagem, jogamos com muito mais segurança. Não saímos do cassino, nem bebemos muito. Essa foi a noite mais longa e mais curta da minha vida.